e a gente começa com a palestra de abertura sobre as potencialidades do sistema de saúde brasileiro frente à emergência climática. E nós contaremos agora com a participação do Dr. Paulo Saldiva, patologista, professor universitário, pesquisador brasileiro e uma das referências no Brasil sobre esse tema de impactos das questões de clima na saúde da população. Professor, por favor, está com você. Muito obrigado. Estamos ansiosos aqui pela sua palestra. Bom evento. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, cumprimento a todos, agradeço enormemente a honra de estar falando para vocês. Eu estou falando com componentes de uma instituição muito poderosa e que pode auxiliar em muito o Brasil no seu combate às emissões. Poderia passar colocar a apresentação, por favor? Muito bem, esse é o tema geral, né, o título, meu endereço, caso exista alguma dúvida, e declaro que não tenho nenhum conflito de interesse nesse assunto, né? Então, eu vou só mostrar as evidências que a gente tem de efeito de temperatura, começando com mudanças de temperatura na saúde humana. Esse gráfico, ele é um estudo antigo, já foi feito há 10 anos atrás, de uma rede de profissionais de saúde que estudou 742 cidades do mundo usando dados de décadas, mais ou menos 12, dependendo do local, 12 a 15 anos. Como é que se lê essa figura, né? Aqui são as temperaturas médias na cidade, né? A temperatura média, por exemplo, na cidade de Toronto, ao longo desse período longo de observações diárias. Então, Toronto oscilou de menos 20 a 20 graus. Aqui eu vejo o risco relativo de morte no dia da mudança de temperatura e o dia seguinte. Então, aqui varia Então, aqui, por exemplo, 1,5 significa aumento de 50% do risco de morte por causas naturais no dia seguinte. Essa linha tracejada mostra os 2,5% dos dias mais frios, essa linha tracejada à direita, os 2,5% dos dias mais quentes. E aqui o que a gente define através do modelo, o risco mínimo, né? A temperatura, digamos, de conforto que evita aumento de mortalidade. Então, a gente vê, por exemplo, que Toronto tem uma amplitude térmica de 50 graus e ela está muito preparada para lidar com frio e menos preparada para lidar com calor, né? Vamos para uma cidade como Nova York, por exemplo, que mostra o mesmo efeito, né? A temperatura ao longo de Nova York teve uma amplitude de 40 graus, e nós vemos que existe, toda vez que ondas de calor são, digamos, a cidade está menos preparada, a população menos adaptada a variações de temperatura para calor. Cidades mais antigas, né, com tipos de moradia, respondem tanto a frio como calor. Na cidade de São Paulo, onde eu moro, a amplitude térmica é relativamente pequena, ela vai de 10 ela tem uma amplitude térmica da ordem de 20 graus, e se percebe que a cidade ela tem a temperatura mínima, a temperatura de conforto, de efeito mínimo sobre a saúde ao redor de 21 graus, e a partir que a temperatura passa de 26, 27 graus, começa a aumentar a mortalidade em torno de 50%. E, paradoxalmente, nós temos também ondas de frio fazem um aumento de mortalidade. Só para se ter uma ideia, morrem ao redor de 120 pessoas de mortes naturais em São Paulo por dia. Então, um aumento de risco de 50% de mortalidade indica que pode haver em torno de 60 a 70 mortes diárias a mais nas ondas de calor e nos extremos de frio. Quando a gente estuda algumas capitais brasileiras, desse estudo geral, nós vemos que foram colocadas as cidades, nós tínhamos dados confiáveis, né, de temperatura e umidade. Nós vemos que na região norte,
também existe esse mesmo efeito, né? Só que o frio que provoca a morte, por exemplo, em Manaus, começa com 24 graus, enquanto São Paulo era 13 graus, né? Os 2,5%, né? Um aumento significativo. Recife, por condições de estar na beira do mar e uma temperatura bastante controlada, ela está muito bem preparada para mudanças de temperatura. E comparando São Paulo com Teresina, lado a lado, nós vemos, por exemplo, que a temperatura de conforto máxima em Teresina é 28 graus, enquanto que em São Paulo, 28 graus já tem uma mortalidade excessiva. E o que digamos, ou seja, a Teresina, por questões climáticas, todo mundo que conhece Teresina sabe que é uma cidade muito quente, houve uma aclimatação tanto dos habitantes quanto da cidade para calor, ao passo que para frio, que para um indivíduo em Teresina é 24 graus, existe um aumento importante de mortalidade. Então, se percebe que existem variações regionais entre as cidades do Brasil, né, que são dependentes tanto da estrutura urbana, da moradia, e também de fenômenos genéticos, epigenéticos, que vão fazer com que os termorreceptores do nosso organismo se adaptem num fenômeno chamado aclimatação. Voltando a São Paulo, que é onde eu vivo e tenho mais dados, se percebe o mapa termal de superfície, existe a cidade, né, se percebe que existe uma ilha de calor no centro, com uma tendência à redução à medida que a gente vai para a periferia, com exceção da zona norte, da zona leste de São Paulo, onde construímos um deserto de asfalto e cimento, né? E varia da cidade. Por exemplo, vamos pegar na zona leste de São Paulo, né? Como é que se lê esse gráfico? Aqui nós temos a temperatura mínima do dia, aqui o risco relativo de morrer, e aqui a defasagem entre a mudança de temperatura do dia zero com o que acontece nos dias subsequentes, né? Então, se vê que uma mudança de temperatura em Parelheiros, que é uma região onde tem índios, tem uma mata, uma cobertura vegetal, muito próxima da Serra do Mar, onde as frentes frias entram pelo oceano, o problema principal é frio, né? Então, nos dias muito frios, existe um aumento de mortalidade imediata, que são doenças cardiovasculares, seguido de uma onda, né, uma onda de aumento de mortalidade de latência maior, 5 dias, que vai até 10 dias depois, que correspondem predominantemente a doenças respiratórias. É o tempo de você adoecer, pegar uma pneumonia e agravar-se. Em Itaquera é o oposto. São as ondas de calor provocam um aumento muito grande, basicamente por doenças cardiovasculares, seguida também depois de uma segunda onda de doenças respiratórias. Isso mostra que existe um efeito importante de variações de temperatura que já estão ocorrendo e que causam uma sobrecarga, uma carga de doença bastante significativa. Quando se faz um estudo em hospitais públicos da rede do SUS, correspondendo a 1.830 municípios, e que foram feitos também por um período de 2010 a 2019, aqui se vê as admissões por doenças respiratórias por um aumento de 5 graus na temperatura média, na temperatura de conforto. Então, nós vemos aqui está desagregado, né, o risco relativo de internações aumenta no total, aqui desagregado por faixa etária. E se vê que os segmentos que mais sofrem do ponto de vista etário são jovens, não são crianças, basicamente crianças e idosos. Aqui, as crianças ainda não adaptaram o termostato e os mecanismos de termorregulação. Todo mundo que trata a criança sabe que quando se tem uma otite, uma pneumonia, faz um febrão. Por outro lado, existe um aumento
mortalidade que começa acima de 70 e se acentua nos octogenários, onde o termostato quebrou. Os mecanismos de adaptação, de aclimatação ficam comprometidos tanto pela idade como por fenômenos como aterosclerose, que não consegue fazer vasoconstrição, diabetes e outras fragilidades. E notamos que existe uma inversão, né? Para adultos, né, após a puberdade, as mulheres têm um risco menor de internação por doenças associadas a mudanças de temperatura, e depois da menopausa, e principalmente com a perda, né, existe um aumento, as mulheres passam a ser mais evoluídas, né, mais afetadas. Existe aqui também um efeito de temperatura e é o mesmo aumento do mesma série analisada por nível socioeconômico. Então, aqui você tem as categorias, o menor categoria de educação, de qualidade de urbanização, de renda, de PIB per capita, e nós vemos que, à medida que o mesmo aumento de temperatura tem um efeito de modificação social muito importante. Ou seja, existe uma interação entre fatores sociais, o risco é muito maior para as comunidades que vivem, que têm menor faixa de renda, tanto por condições de moradia, quanto pela capacidade delas controlarem as doenças crônicas, que são precipitadas pelas mudanças de temperatura. Vale lembrar que o que está acontecendo nesse momento não é que as pessoas morrem de hipertermia ou hipotermia. Não, hipertermia é uma condição clínica que todos sabemos, é uma temperatura superior a 41 graus, com câimbras, com inconsciência, com desidratação grave, e hipotermia é outra condição com temperatura abaixo de 36 graus, com também condições com um quadro clínico típico. O que acontece são descompensações decorrentes da falta de capacidade do organismo se colocar, principalmente doenças cardiorrespiratórias. Por exemplo, perante uma onda de calor, existe uma vasodilatação, que após carga cai, o coração tem que aumentar muito o seu débito, existe uma desidratação com perda de volume, aumento da viscosidade sanguínea. Quando você tem uma onda de calor, o rim tem que trabalhar em dobro para reabsorver o volume. Então, se você tem uma insuficiência renal, você tem uma descompensação renal, da mesma forma que a redução do fluxo urinário pode propiciar uma infecção urinária, esse aumento da osmolaridade do sangue pode favorecer uma formação de um trombo, que se ocorrer numa região vital, pode levar a um AVC, um infarto intestinal. Enfim, os mecanismos de controle do pulmão de temperatura, que tem 100 metros quadrados, reduzem a eficiência do transporte mucociliar e propiciam pneumonias. Vamos para frente. Esse é o mapa da temperatura média no Brasil nesse período, e aqui uma tentativa de precificação dessas mudanças climáticas. O que a gente usou como moeda? Anos de vida produtivos perdidos por mortalidade precoce. Então, isso aqui é anos, quanto que se gasta de dinheiro devido a não só aos cuidados diretos, mas também à perda de produtividade. Então, por 100 mil habitantes de população. Então, essa região amazônica onde nós estamos, né, não é porque não existem alterações, essa perda econômica não é por causa de que não existe o efeito da temperatura, é simplesmente porque a densidade populacional é pequena e, portanto, o custo é menor. E nós vemos que a grande carga de perda de produtividade é onde estão ocorrendo as mudanças de temperatura mais acentuadas, que é a região centro-oeste e no cinturão amazônico.
que está importante, e na região sudeste, porque tem muita densidade populacional. Quanto que é isso? Mais ou menos, quando você calcula, 100 bilhões de dólares em 20 anos, que você perde, e você perde uma parte por frio, na realidade, 1/3 por frio e 2/3 por calor, né? Então, isso é que o Brasil perde, né, em termos de produtividade. Ou seja, quando desculpe a gente colocar, estimando pelo PIB per capita, colocar vidas humanas em internação em dinheiro, mas quando se discute quanto custa reduzir as emissões, é importante se oferecer uma alternativa para um gestor para poder fazer a contrapartida. Olha, quanto custa mudar, mas quanto custa manter, né? Bom, eu estou só apresentando números, porque a verdadeira discussão, a verdadeira mensagem vai aparecer após esses números. A outra coisa que acontece é que as mesmas fatores que produzem gases de efeito estufa produzem poluição. E nos casos da cidade sudeste, por exemplo, você tem a poluição por queima de combustível fóssil, enquanto que na região norte e centro-oeste existe um aumento das queimas, das emissões por queima de biomassa. Na cidade de São Paulo, eu trabalho no Hospital das Clínicas e na frente da minha sala tem um ponto de ônibus, onde convergem as pessoas que são atendidas no Hospital das Clínicas, no Instituto do Coração, no Instituto do Câncer, e que esperam ônibus para uma parte delas do Instituto da Criança, nesse ponto. E aqui são as medidas de material particulado fino, aonde as pessoas ficam esperando o ônibus. O padrão diário da Organização Mundial de Saúde são 15 miligramas por metro cúbico de material particulado fino. E aqui nós vemos que um corredor de ônibus, um corredor de tráfego, emite valores muito maiores do que os permitidos. Então, se a gente quisesse expor seres humanos com doença, a um nível desses de poluição, possivelmente não teria alteração ou autorização do Comitê de Ética, ao passo que não precisa. A cidade já faz isso, e a gente tem usado muito essa abordagem para colocar Holter, mapa, medidores de função pulmonar, de marcadores inflamatórios, para estudar o que acontece com essas pessoas expostas nas ruas e medir alterações de curto prazo. Quando existe também um cemitério na frente da Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina separa o hospital e o cemitério, e eu, como patologista, não gostaria de dizer que a gente faz esse tipo de conexão entre esses dois compartimentos. No entanto, aqui é uma avenida Dr. Arnaldo, onde fica a Faculdade de Medicina da USP, aqui fica o cemitério do Araçá, e aqui é a descida da rua Cardeal, da Teodoro Sampaio. E nós colocamos medidores de dióxido de nitrogênio, que é emitido por qualquer fonte de combustão, de onde seja, tanto biomassa quanto combustível fóssil emite NO2. E nós temos aqui que na avenida existe um aumento, uma concentração muito mais elevada, e aqui nós vamos nos afastando, porque no cemitério é um cemitério de 400 metros, nós vamos até o centro do cemitério, e nós vamos vendo que as medidas continuadas, né, de longo prazo, mostram que o background da cidade você atinge depois de 100 metros fora de uma via de tráfego. Então, quanto mais tempo ficarmos no tráfego, e aqui na Teodoro Sampaio, que tem um trânsito também razoável, mas é uma via coletora que vai desembocar nessa grande avenida, a queda da poluição com a distância da grande avenida vai ser menos intensa. Então, o que acontece é que hoje, nas grandes cidades, ficamos mais tempo no pior cenário, e eu caracterizo as grandes avenidas como as novas chaminés. Isso, em consequência, isso aqui na autópsia, nós temos, então, nós temos um serviço de autópsia que está fazendo hoje
20 mil, esse ano a estimativa são 20 mil autópsias ano de mortes naturais, que sem atestado de óbito na cidade de São Paulo, vêm todas para o mesmo serviço, o Serviço de Verificação de Óbitos na capital, que funciona no prédio da Faculdade de Medicina. Isso é usado para vários fins, fazer pesquisa, mas um deles é estudar a impressão digital da poluição no corpo das pessoas. Isso aqui é um pulmão de fumante, com clássico, né, acúmulo de carbono que vem da queima do cigarro, e aqui é um indivíduo não fumante, né, que mostra que, mesmo não fumante, fumamos um pouco. Isso aqui é carvão, né, carvão, aquela fuligem, o carbono negro, que uma parte é removida do pulmão pelo transporte mucociliar, uma parte fica, entra no pulmão nas regiões mais finas, provoca uma reação inflamatória como se fosse uma cicatriz, uma tatuagem. E essa tatuagem não dá para tirar, né? E uma parte dessa fuligem vai ser exportada a partir do pulmão para o cérebro, para a placenta, para todos os órgãos. Então, é como acontece no cigarro. Quando a gente olha isso no microscópio, aqui nós vemos a pleura no corte microscópico, aqui a pleura visceral, aqui o septo interlobular, como no indivíduo normal, e aqui a região do bronquíolo respiratório com seus alvéolos no indivíduo normal. Num indivíduo exposto à poluição, existe aquele acúmulo de carbono e um processo inflamatório que leva a uma fibrose do septo interlobular, onde estão os linfáticos, e uma bronquiolite respiratória, ou seja, a chamada doença das pequenas vias aéreas. Então, ou seja, existe uma inflamação crônica assintomática que vai reduzindo e vai acelerando a ampulheta do envelhecimento pulmonar e também favorecendo o desenvolvimento de infecções respiratórias. Exposição crônica, agora, nós estamos falando de exposição de décadas. E a gente vê também que no coração, né, nós vemos a taxa de fibrose intersticial, aquilo que prejudica tanto a sístole como a diástole, mudando a complacência cardíaca. Nós vemos que, à medida que aumenta a fração de carbono na pleura, tanto em indivíduos fumantes e não fumantes, principalmente em indivíduos com hipertensão, existe um aumento da fibrose intersticial do coração. Então, isso também predispõe, isso explica muito do aumento das doenças cardíacas, como a poluição, ou seja, o fumo é muito pior do que a poluição. Só que o risco é atribuível a 10%, 10%, 12% da população, enquanto que a poluição do ar, você não tem um mecanismo de proteção a não ser políticas públicas. Isso implica que nós que vivemos nos grandes centros e que estamos expostos a uma coisa que emite gás de efeito estufa, também estamos expostos a poluentes locais de forma inexorável, mostrando que a poluição é uma questão ambiental, é uma questão de saúde e também de cidadania. Prosseguindo, né? A curva dose-resposta, num trabalho que publicamos recentemente nesse mesmo grupo, existe uma curva de mortalidade, isso é feita também em 740 cidades do mundo, mostrando que não existe nível de segurança para material particulado. Ou seja, a gente tem que... É ilusório imaginar que nós vamos acabar com um nível, com a poluição, e evitar o dano causado por ela. Nós temos que nos contentar com aquilo que conseguimos. Então, quanto mais baixo nós tivermos na poluição, menor a chance de mortalidade. Se nós abaixarmos isso aqui, essa média zero é a média mundial. Se você reduzir a média mundial, a média das cidades estudadas, nós vamos ter um ganho, uma redução da mortalidade. Se nós passarmos da média, né, piorarmos a situação, nós vamos aumentar a mortalidade em escala global, que hoje está estimado em torno de 1 milhão de pessoas ano, sendo destas cerca de 60% causadas por poluição fora de casa e as outras por queima de biomassa intradomiciliar. E dividindo por doenças, né,
nós temos aqui o efeito do risco de mortalidade total, né, agora que é o que foi apresentado anteriormente, e aqui para pneumonia, veja que à medida que aumenta a concentração anual, de média anual, isso aqui já não é média diária, como no estudo anterior, existe um aumento da população das doenças infecciosas, pneumonia, lower respiratory infections. Aqui nós vamos ver como segundo as doenças cardiovasculares isquêmicas, né? Depois nós temos o câncer de pulmão hoje não fumantes, a poluição do ar é a maior causa de câncer de pulmão e não fumantes, estima-se hoje que 15% dos novos casos de câncer de pulmão são atribuíveis à poluição do ar, e é um tipo especial, principalmente adenocarcinoma em mulheres jovens com uma mutação específica, que não é a do cigarro, mas com uma mutação do fator de crescimento epitelial. E aqui nós temos a seguir o AVC e bronquite crônica. A bronquite crônica, por incrível que pareça, que menos aumenta, porque, lógico, o cigarro é muito mais importante que a poluição. Então, então ele mostra que a poluição, mesmo no indivíduo fumante com DPOC, ele aumenta esse tipo de risco, né, de morrer. Então, aqui eu vou pular esse slide e vamos pegar agora o que a gente tem, então, de resumo, né, dos resultados da temperatura, que é o que interessa das mudanças climáticas, né? O que a gente observou é que os efeitos do calor, né, nós temos que o maior risco de calor são mortes por causas respiratórias, isso num estudo feito focalizando os dados principalmente do Brasil. O maior risco de frio são doenças cardiovasculares. Existe menor efeito para causas cardio não respiratórias. Eles aumentam com a idade, esses riscos. O pico de vulnerabilidade, no nosso caso, são para os octogenários. Aliás, nós vamos ter que reestudar a medicina para octogenários no futuro, porque o metabolismo, a capacidade adaptativa, a distribuição, a distribuição as interações medicamentosas vão ser novas, e a gente está tendo uma fração cada vez maior de pessoas com 80 anos. E nós temos e as implicações são que a gente deve considerar estabelecer políticas públicas. A saúde tem que contribuir para as políticas públicas, que é que eu vou abordar no final da minha apresentação. E aqui um problema relativamente novo, né, que existia no Brasil há muito tempo, mas que ganhou relevância global no momento que se começou a queimar, ter incêndios na Califórnia e na Europa. E por que foi importante isso? Porque sempre acontece uma espécie de indiferença, né? Não vou dizer racismo, mas assimetria ambiental, porque o que se consegue hoje, através de processamento de imagem de satélite, diferenciar, através de comprimento de onda do aerossol do satélite que passa em cima. Hoje a gente consegue fazer mapas de poluição com uma resolução de 1,5 por 1,5 quilômetro do território, e você consegue separar o que é poluição derivada de altas temperaturas, ou seja, queima de combustível fóssil, da poluição provocada das partículas produzidas por queima de biomassa, que tem uma temperatura menor. E com isso, isso envolve uma enorme quantidade de dinheiro para processamento e codificação, e quando queimou no andar de cima, né, nos lugares que possuem esse recurso, foram disponibilizadas condições para que a gente pudesse avaliar isso em escala global, mesmo em lugares que não tinham dinheiro para fazer tal processamento. Então, as queimadas de efeito agudo da poluição derivada exclusivamente de queima de floresta, elas são tão importantes ou até um pouco mais do que as derivadas
o risco de morrer aumenta 2%, e aqui nas doenças respiratórias um pouco mais, o risco é um pouco maior, e a curva dose-resposta é mais ou menos essa, né? Colocada em termos de concentração de material particulado por biomassa, em termos em escala global, isso é escala global, a gente vê que aumenta o risco, né, à medida que aumenta a poluição para todas as causas, para doença cardiovascular um pouco mais e para doenças respiratórias muito mais. Bom, chega a aumentar nos níveis mais altos, em torno de 50, 60 microgramas por metro cúbico, cerca de 15% o risco de mortalidade. Na região norte, nesses últimos incêndios, nós tivemos em Boa Vista, em Rio Branco, níveis de 600, 700 microgramas por metro cúbico de material particulado. Então, eu imagino se isso seguir o que deve ter acontecido em termos de sobre excesso de mortalidade. E aqui essa distribuição do mapa da queima de biomassa no Brasil. Em algumas regiões a gente tem, porque isso tem que ser validado por medidores de superfície, então a gente não tem uma estimativa tão precisa para a Amazônia quanto para a região sudeste, mas a gente percebe que as maiores concentrações estão ao redor do arco de fogo, né, das queimadas amazônicas e menos na região sudeste. Então, em termos de material particulado fino, a média anual, ao longo desses 20 anos de observação, é da ordem de 10, 12 microgramas por metro cúbico por material particulado fino. E no caso do Brasil, em internações hospitalares, o aumento é bem significativo, né? Então, você tem um aumento no dia da queimada e depois 2 dias depois, até que se estende um aumento até 3 dias depois da queimada, principalmente por doenças respiratórias, em menor grau por doenças cardiovasculares, e para variar, faixa etária de 0 a 5 anos e indivíduos acima de 70 anos. Vou agora pular isso aqui, que é mais ou menos, está na minha apresentação, né? Nas queimadas, os principais resultados foi que um aumento de 10 microgramas por metro cúbico do material particulado fino aumenta em 1,65% as internações por todas as causas, 5% nas causas respiratórias e 10% nas doenças cardiovasculares. Os grupos mais vulneráveis são, de novo, crianças e idosos, e foram causados, o ônus atribuível, em média, foram 35 casos por 100 mil habitantes. Taxas mais altas na região norte, centro-sul e centro-oeste, e mais baixas no nordeste. Isso indica que queimada também é um problema não só ambiental, mas de saúde. E aí, a partir daqui, eu começo a falar a mensagem final, e que depois eu vou pedir para passar a apresentação, parar a apresentação para poder falar. Então, eu acho que existe um papel dos hospitais que vai além acho que ele pode parar e eu posso falar isso aqui, fica melhor. Se eu pudesse interromper a apresentação. A saúde tem um papel importantíssimo, tanto do ponto de vista de capilaridade, né? O setor de saúde consegue executar dentro das esferas de governo, ele articula campanhas que envolvem os 3 níveis de governo e conseguem fazer bastante coisa. A saúde tem uma credibilidade importante, e a saúde cuida dos nossos medos, o medo de adoecer e o medo de morrer, que é ancestral. E então, os hospitais já estão fazendo a parte deles, progressivamente reduzindo as suas emissões. Isso é muito importante e é meritório. Os hospitais do Brasil estão fazendo bonito nisso, tanto o setor, mais até o setor privado do que o setor público. Mas existe uma coisa que não basta isso.
missão da saúde, pelo ato de cuidar, por fatores intrínsecos à prática do cuidar de seres humanos, que envolvem as questões morais, éticas e de equidade. Uma das dúvidas dos problemas que hoje temos na saúde, por exemplo, que os hospitais estão lutando com isso através de telemedicina e de sistemas de redução de custos, é fazer com que os ganhos de tecnologia em saúde sejam mais disponíveis para todos, ou seja, não só para quem pode pagar por eles. Mas eu vou pegar um exemplo onde a saúde fez bonito, muito bonito. O cigarro. A gente sabia no setor de saúde que o cigarro fazia mal, tinha certeza disso, as evidências, desde o final dos anos 50, isso se consolida de forma inequívoca nos anos 60. Se o setor de saúde ficasse na caixa dele, o que faríamos? Faríamos um aumento do número de pneumologistas, cirurgiões torácicos e oncologistas. Mas nós fomos além, muito além. Foi o setor de saúde que fez um processo de comunicação importantíssimo que permitiu a advocacy, a defesa de legislações que mudaram, a campanhas educativas que retiraram o glamour da propaganda da indústria do cigarro, que fizeram com que a sociedade tivesse uma mudança de conceitos em relação a um tóxico, né? Não só por questões humanitárias, porque é uma questão também de saúde. Para cada unidade de arrecadação da indústria tabágica, que emprega e gera dividendos, e agricultura familiar, a produção de fumageira da região sul, basicamente, ela tem um componente de agricultura familiar muito importante. Você tem produção de cigarros, arrecadação de imposto, mas para cada unidade de arrecadação dessa cadeia, você gastava 8 em saúde, tanto por custos diretos, quanto pela perda de morte prematura, e também uma coisa não precificável, que é o sofrimento da morte por câncer de pulmão e por doença e por insuficiência respiratória crônica, que todos sabemos é uma das causas mais graves, mais sofridas de você morrer. Então, a saúde ela participou do debate social e convenceu essa mudança para a sociedade, convenceu os governantes da mudança de legislação, e hoje o cigarro ele passou a ser uma conquista importantíssima da saúde. Então, o tal ocorre na questão climática e na questão da poluição local. Nós vimos que existe uma sobredemanda do serviço de saúde com custos e ônus para quando se tem episódios de tanto extremos de temperatura quanto de queimadas ou de poluição do ar. Eu não abordei questões como enchentes, porque num estudo recente que saiu esse ano do nosso grupo, a gente vê que quando você tem uma chuva extrema, como aconteceu no sul, e também aconteceu na região norte, onde houve inundações, os efeitos não vão além daqueles imediatos do deslizamento, do afogamento e das perdas. Eles se estendem até por 6 meses, tanto por uma sobrecarga de doenças de veiculação hídrica, como também pelo estresse. Existe um aumento muito grande de infartos, de demanda cardiovascular, porque é o estresse de perder tudo, né? De você perder as suas memórias, a propriedade, as lembranças que a água levou, e a incapacidade de você reconstruir sua vida levam ao estresse. Isso leva também uma demanda por consultas psiquiátricas e mudanças de comportamento. Então, eu acho que
essa COP, que é das florestas, ela vai ser importante, porque a gente viu que a floresta afeta a saúde, não só no sentido de promoção de saúde, mas quando a sua queima leva a uma destruição. Mas também existe a necessidade de se colocar a saúde como um tema central, esse bípede que nós cuidamos, nós somos biólogos de um bípede estranho, que é o ser humano, essa demanda, ela nasce também nas cidades e afeta as cidades. As cidades é que consomem a maior parte da energia, e, portanto, as cidades podem reduzir a pressão sobre esses ecossistemas. E tem um fenômeno de comunicação, porque enquanto a queimada, a destruição ambiental está ocorrendo no futuro e levando e afetando o urso polar, isso provoca solidariedade, mas não provoca mudanças. Mas quando você está acontecendo agora, na sua janela de tempo de vida, afetando a você e as pessoas que você ama, esse poder de comunicação que a saúde tem pode promover, digamos, uma mudança de conduta, maior adesão e, consequentemente, maior convencimento da população e dando suporte para que políticas, para que os governos façam as mudanças dentro do cenário político possível. Talvez seja um momento dos hospitais liderarem uma campanha de montar, de criar a sociedade protetora do ser humano. É o ser humano que é, ao mesmo tempo, a causa dessa sobredemanda, porque quando nós começamos a existir como seres humanos, nós enxergávamos, primeiro, os caçadores-coletores como parte do ecossistema. Quando a gente vai para as cidades, a gente observa, a gente domina os meios de produção, nós não precisamos da floresta e dos meios naturais para nos nutrirmos, mas a gente domina a agricultura. Então, a gente começa a se afastar e se considera parte desse ecossistema. É como se o mundo, a cidade, a gente ficasse fora das florestas e a gente observasse de longe. Eram os naturalistas. Agora, a gente está vendo que o mundo, que era os recursos naturais grandes para uma população pequena, passou a ser um mundo onde tem muita gente e poucos recursos naturais. Então, eu acho que esse é o conceito que talvez os hospitais possam melhorar, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Professor Saldiva, eu aqui agradeço a sua participação. Esses dados são sempre muito impactantes, né? Nos fazem refletir, repensar aqui nas nossas ações. Eu concordo que a saúde tem um potencial muito importante de transformação, mas é importante que a gente também, né, como indivíduo, comece a repensar as nossas atitudes, comece a repensar esse planeta em que a gente vive.